Agora, na correção do exercício número 8, nós podemos observar que tem uma figura, essa figura é um bloco, e esse bloco está sendo acelerado em um plano horizontal por uma força constante que tem uma intensidade de 20 newtons. Então, a primeira coisa que a gente pode conseguir detectar desse exercício é que tem uma força aqui de 20 newtons, ó, acelerando esse bloco, e que essa força, ela não é uma força horizontal. Essa força que eu estou puxando esse bloco, ele tem uma determinada inclinação que ele chamou de θ. Foi dado que existe um atrito entre o bloco e essa superfície horizontal, e que esse atrito ele vale 0,5, igual está aqui, ó, e que esse bloco tem uma massa de 2 kg. Então, a massa desse bloco é de 2 kg. Olha, pessoal, no exercício na letra A, não tem nem o que discutir de tão fácil, né? É simples resolver essa letra A. Então, vamos lá. O que ele pede? A intensidade da força normal trocada entre o bloco e o plano. Lembra que eu comentei com vocês que todo bloco, quando ele está em cima de uma superfície horizontal, se eu for observar as forças verticais, existem duas. Uma força é chamada de força peso, que puxa ele para o centro da Terra. A outra força é chamada de força normal, e essas duas forças se equilibram. A força normal ela vem da superfície horizontal, que impede esse objeto de cair. Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem aqui duas forças, ó. Essa primeira força, que é a força normal, e tem também a segunda força aqui, que a gente já sabe, que é a força peso. E essas duas forças se equilibram. Se ele pediu a intensidade da força normal trocada entre o bloco e o plano, e eu sei que a força normal é igual à força peso, basta eu calcular o valor da força peso. Nós sabemos que a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu sei que peso vai ser a massa do bloco, que eu tenho que é 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, portanto, a força peso é de 20 newtons. Tá aí, faz esse exercício. Então, se a força peso é de 20 newtons, a força normal também vai ser 20 newtons. Depois ele pede a aceleração do sistema. Agora sim eu quero que vocês prestem muita atenção. Toda vez que ele pede a aceleração do sistema, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Pediu aceleração, eu utilizo a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para eu descobrir quem é a força resultante, eu preciso ver quantas forças estão agindo nesse sistema. Primeiro eu observo que tem atrito. Se tem atrito, tem uma força de atrito que age. E a força de atrito, ela sempre age em sentido contrário ao movimento. Se o meu movimento está saindo aqui, ó, da esquerda para a direita, a força de atrito ela age da direita para a esquerda. Então, a nossa força de atrito seria essa daqui, ó. Essa vai ser a força de atrito. Aqui. Então, vamos descobrir o valor dessa força de atrito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para descobrir essa força de atrito. Como que eu acho a força de atrito? Para você descobrir a força de atrito, a fórmula é o coeficiente de atrito, chamado de μ, vezes a normal. Lembram disso? Então, a força de atrito vai ser o μ, que no caso vale
0,5, que está aqui, vezes a força normal, que a gente já sabe que é de 20 newtons. Então, a força de atrito vai ser igual, meio vezes 20 dá 10 newtons. Então, eu sei que tem uma força atuando aqui em sentido contrário de 10 newtons. Agora, prestem atenção numa coisa. Para você fazer a força resultante, você não pode pegar o 20 e subtrair do 10, porque esse 20 ele tem uma inclinação. Ele não está na horizontal igual à força de atrito. Então, aqui, moçada, eu preciso descobrir quem é essa força horizontal. Essa aqui. Para descobrir quem é essa força horizontal, vocês podem observar que aqui eu consigo construir um triângulo, ó. Aqui. Esse triângulo, ele tem essa força que está de azul, que eu puxo, que ela é de 20 newtons. Eu vou colocar ela bem aqui para a gente ver agora. Essa força aqui ela é de 20 newtons. Aqui eu sei que eu tenho uma inclinação que a gente chamou de θ. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que pega aqui, ó. Certo? O que mais que eu tenho? E eu quero descobrir quem é essa força horizontal. Por que eu preciso saber essa força horizontal? Porque se eu tenho essas duas forças aqui em sentidos contrários, eu consigo fazer uma menos a outra. Se ela estiver inclinada, não. Então, eu vou chamar de F de x, essa força aqui, ó. E eu quero descobrir o valor dela. Quem é essa aqui? Observa que esse ângulo de 90 está olhando para o 20. Então, esse cara aqui, o 20, é a hipotenusa. E esse f de x é o cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer vizinho do ângulo. Então, se o f de x é o cateto adjacente, ó, e o 20, a gente já consegue detectar que é a hipotenusa, qual relação trigonométrica eu uso que tem cateto adjacente junto com hipotenusa? A relação trigonométrica que a gente usa é cosseno. Então, eu sei que cosseno de θ é... Qual é a definição de cosseno? A medida do cateto adjacente, que no caso é o f de x, sobre a medida da hipotenusa, que é 20. Ele deu o cosseno de θ, olha aqui, ó, ele falou que o cosseno de θ vale 0,8. Então, eu sei que aqui eu vou ficar com 0,8 igual a f de x sobre 20. Multiplicando isso aqui em cruz, dá para descobrir o valor dessa força horizontal, ó. F de x vezes 1 é f de x. E 20 vezes 0,8 vai dar 16 newtons. Pronto. Então, eu estou descobrindo as forças que existem no sistema. Então, eu sei que aqui tem uma força que puxa inclinado de 20 newton, mas eu sei que ela puxar inclinado de 20 newton é a mesma coisa de puxar horizontal com 16 newtons. Eu sei que existe uma força de atrito que puxa em sentido contrário. Toda força de atrito ela sempre age em sentido contrário. E essa força é de 10 newtons. Agora eu consigo aplicar aqui, ó. O Newton disse para a gente que a força resultante... Quem que é a resultante? Uma puxa para frente de 16 e uma puxa para trás com 10. Forças em sentidos contrários eu subtraio. Então, a força resultante vai ficar 16 menos 10. É igual a massa. Qual a massa do bloco? 2 quilos. E eu tenho a aceleração desse bloco? Não, é o que eu quero encontrar.
Sei que 16 menos 10 é 6, 6 é igual a 2 vezes A, logo A vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o valor da aceleração. Então, lembram-se disso, ó. Para encontrar a aceleração, eu preciso saber quem é a força resultante. Para descobrir a força resultante, eu preciso descobrir os vetores que agem no sistema. Eu tinha esse vetor com 20 newtons, só que ele não serviu para a gente porque ele estava inclinado. Usando seno, cosseno e tangente, eu consigo descobrir quem é o vetor na horizontal. Com os dois vetores na horizontal, eu consigo aplicar a segunda lei de Newton. Tá aí, pessoal. Agora vamos para o próximo exercício.